Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Reiniciar. Na verdade, eu queria ver com vocês, a última aula que nós tivemos, pelo que está na minha memória, nós falamos ali o finalzinho do capítulo de número 11 de Atos, onde houve a primeira igreja gentílica lá em Antioquia da Psídia, onde Barnabé, o apóstolo Barnabé, ele foi quem liderou, aí leva Paulo consigo, Paulo estava sendo introduzido aí no ministério também. Isso aí a gente comentou já, depois de 14 anos praticamente da conversão de Paulo, é que agora ele é introduzido no ministério aí, junto com Barnabé, Ou é Barnabé que o introduz, Barnabé é aquele que valida, por assim dizer, o ministério de Paulo entre os apóstolos ali, porque havia aquela desconfiança, Paulo era um grande perseguidor, aliás, era o maior perseguidor da igreja há tempos atrás, e agora estava ele mesmo sendo um dos líderes aí dessa igreja que ele mesmo perseguiu há anos atrás. E aí o Barnabé, ele diz, não, Paulo, eu o recomendo, Paulo, pode confiar nele, Então ele, na verdade, é quem dá as recomendações, é quem introduz Paulo nesse ministério aí, enfim. E essa igreja de Antioquia, ela já é uma extensão, do desdobramento da igreja que até então era muito forte em Jerusalém. A gente comentou, essa igreja muito presa à tradição, à cultura judaica, portanto limitada em alguns aspectos, mas a igreja de Antioquia ela já vai mais além, ela já é uma igreja, por assim dizer, nós chamamos hoje de transcultural, Ela já entende a diversidade que existe aí além das fronteiras ali dos judeus, Jerusalém, Israel, enfim. E ela nos ensina também, nós, mesmo hoje, nessa diversidade que é chamada do Brasil, mas a gente é muito preso ainda a algumas culturas limitantes. Isso quer dizer que muita coisa que nós temos como construção cultural limita o Evangelho, impede que o Evangelho seja manifestado, pregado, levado de uma maneira mais adequada. O Evangelho ele não pode conter amarras denominacionais, ele não pode ser reducionista, nós não podemos reduzir, reducionismo que a gente chama. A gente não pode reduzir o Evangelho às nossas culturas, às nossas regiões, embora a gente sabe que existe essa diversidade e elas precisam ser compreendidas para que o Evangelho seja apresentado de uma maneira, a princípio, mais efetivamente. Mas a gente precisa estar desconstruindo em todas as culturas, porque não existe uma cultura santa, não existe uma cultura correta, existe uma cultura que deve ser peneirada pelo Evangelho, Então, isso que é o que a gente precisa muito pontuar, amados, tá? Porque a gente se depara em algumas regiões do nosso país, por exemplo, onde o Evangelho ele é quase que uma religião, assim, sabe, quase que Antigo Testamento, quase que um catolicismo sem imagens, quase que um conjunto, sabe, de regras morais, pode e não pode. E o Evangelho está para muito além de tudo isso, O Evangelho, sim, claro que tem as suas bases doutrinárias, isso é um fato, mas isso não quer dizer que são bases doutrinárias religiosas, São ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo através dos seus apóstolos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí. Então, assim, queridos, a gente infelizmente ainda tem no nosso país muita tradição religiosa prejudicial
ao Evangelho de Jesus Cristo, que é vida pura. Pouquíssimas pessoas, infelizmente, dentro das nossas igrejas, desfrutam da leveza do Evangelho, tá? E quando eu digo leveza do Evangelho, eu não estou falando de um Evangelho que não exige responsabilidade das pessoas, não é isso. Mas a leveza que eu digo do Evangelho é que o Evangelho ele produz vida na vida das pessoas, né? Ele alarga o entendimento, onde o discípulo de Cristo ele compreende a vida de uma maneira mais adequada, mais abrangente, né? E não fica limitado a muitas vezes uma alienação, tá certo? De um mundinho, né? Que as pessoas mesmo fabricam para si e muitas vezes chamam o resto de mundo. Né, mundano, como se fosse tudo aquilo que não pertence ao arraial evangélico é mundano. Tem muita coisa mundana dentro dos arraiais evangélicos e tem muitas coisas que elas são espirituais fora dos arraiais evangélicos. E a gente precisa ter o discernimento de Deus, bíblico-doutrinário, para que a gente possa, então, estar distinguindo, né, sobre essas questões, tá bom? Então, foi até aí mais ou menos, né, que nós vimos. Helenuce chegou na hora certa. Amada, bora lá, estamos na leitura inicial, viu? Ou melhor, na recapitulação, né, que é o capítulo 11 que nós falamos. E aí eu quero entrar no capítulo 12 com vocês, tá? Capítulo 12 de Atos, né? Estou com a Bíblia aberta aqui, peço que vocês também fiquem com a de vocês aí. E à medida que eu for falando, vocês podem estar interagindo, tá? Então Pedro, né, o capítulo 12 aqui, Pedro, ele estava, a gente tem que lembrar que ele foi preso porque o Tiago, né, o apóstolo Tiago, um dia antes, tinha sido morto, olha só, por Herodes, porque Herodes viu que aquilo agradaria os judeus, era um político, né? Então quis agradar o povo, foi lá e matou, simplesmente matou um dos apóstolos de Cristo, o Tiago. Então, vendo que o povo tinha se agradado daquilo, prendeu Pedro para que no outro dia ele fosse também morto. Só que Deus aqui não permite. E olha que coisa curiosa para a gente pensar. Olha como Deus muitas vezes permite, né, que os seus servos sofram, e até no caso de Tiago aqui, a própria morte, e assim, no mesmo contexto, outro servo de Deus não foi permitido que morresse, no caso Pedro. Só para a gente entender, amados, que essa dinâmica, sabe, dos livramentos de Deus, isso pertence a Deus. Quando Deus livra alguém, ou quando Deus deixa de livrar alguém, isso não quer dizer a respeito do alguém em si. Né? Se esse alguém tem muita fé, se estava em obediência, nada disso. Isso são bobagens que muitas vezes é pregado hoje em dia. Né? Tem a ver com o propósito soberano de Deus. Tá? Então, assim, Deus ele não se move pelos nossos propósitos. Nós que devemos ser movidos pelos propósitos de Deus. E os propósitos de Deus, a gente percebe aqui, que foi permitir a morte de Tiago e preservar Pedro. Um não era melhor do que o outro, e nem o outro era pior do que um. Era propósito de Deus. E os propósitos de Deus, eles são soberanos e pertencem a Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com essas falas, né, que muitas vezes a gente tem aí dentro das nossas igrejas, que Deus livra aquele que tem fé, né? Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te livrar. Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Inclusive, Ele livra aqueles que têm propósito e não livra aqueles que também têm propósito. Tiago tinha um propósito, é que o propósito ali acabou, mas tinha propósito. Né? Então a gente precisa reformular essas ideias que muitas vezes querem colocar alguns numa bolha, sabe? Alguns blindados, né? E não é por aí, amados. A gente precisa entender que o Evangelho ele não é uma garantia de blindagem contra as dificuldades da vida, como nós estamos vendo aqui, a própria morte não é nenhuma blindagem desse tipo, tá? Evangelho ele não nos priva dos processos da vida. Pelo contrário, o Evangelho ele nos permite passar por todos os processos da vida, porém que esses processos sejam os propósitos de Deus sendo cumpridos em nossas vidas. E os processos, via de regra, eles são difíceis.
são luta mesmo, né? São coisas assim, como diz um amigo meu, tremendo, né? E aí passa por desemprego, enfermidade, perseguição, frustrações, aparentes derrotas, né? E tantas coisas negativas que muitas vezes a gente pensa que por ser um servo de Deus, por ser uma serva de Deus, por ser uma pessoa totalmente entregue por Deus, não estará sujeito a tudo isso. Isso é uma bobagem. A história desmente isso, os textos bíblicos desmentem isso, e estamos diante de um deles, inclusive, que é o capítulo 12. Então, dado aí esse pano de fundo, né? Pedro, então, ele é libertado da prisão por um anjo, de uma forma miraculosa mesmo, tá? O rei Herodes, né, após executar o Tiago, vendo que isso tinha agradado os judeus, prendeu Pedro para executar no dia seguinte, mas aí o anjo libertou no dia seguinte, e o anjo ainda, esse mesmo anjo, né, praticamente aqui, ou possivelmente é o mesmo anjo, ele fere aqui o Herodes com a ferida mortal. Olha só, então Deus estava protegendo a sua igreja aqui, mostrando que a sua igreja ela não estava sujeita aos poderes temporais, né, não estava sujeita a políticos, não estava sujeita a governantes ou esses homens poderosos naquela ocasião. Então, já também extraindo uma lição para nós, isso não mudou em absolutamente nada. A igreja de Cristo continua sendo guardada, continua sendo sustentada pelo próprio Cristo hoje em dia. Então, nós não tememos, amados, não devemos temer, tá certo? Seja a fúria dos homens através dos homens maus na política, através dos homens maus, né, na religião, inclusive. Nós não devemos temer qualquer perseguição que possa vir sobre nossas vidas. E eu estou dizendo isso porque está se montando um cenário no nosso país. Quem é alienado não vê nada disso, né? São aquelas pessoas que, como eu disse, vivem dentro de uma igreja ou dentro das igrejas, pensando que não existe vida fora da igreja, né, fora desse contexto igrejeiro, aí não enxerga nada disso. Mas estamos vendo de uns anos para cá um cerco se formando no nosso país de uma maneira mais explícita, né, através mesmo da própria política e de outras questões mais. E aí isso não deve nos assustar, amados, tá? Nós devemos, na verdade, estar preparados para o que der e vier. Quando nós lemos 1 Pedro, a gente está falando de Pedro, vamos ler a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 4, versos 12, 13 e 14. Lembrei desse texto agora, eu acho que ele é pertinente. Já que estamos falando de Pedro, vamos ver o que ele escreveu lá, né? Na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos número 12, 13 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Antes, se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Olha que texto maravilhoso que Pedro deixou registrado para nós na sua primeira carta, no capítulo 4, 12 ao 14. Li aqui de memória, me parece que eu deixei escapar uma ou outra frasezinha aí, mas basicamente é isso aqui. Eu não sei que vocês queiram aí estar completando, né? Mas eu trouxe na memória aqui o que está na minha memória a respeito desse texto, que é sobre o alerta, a advertência do nosso irmão Pedro sobre o sofrimento, sobre os sofrimentos a respeito de Cristo, as provas, as tentações, as lutas, elas virão sobre nossa vida, isso é um fato, né? Com mais ou menos intensidade, em um momento ou em outro momento da história da nossa vida em particular, ou da história da igreja, em certo momento, mas é um fato histórico. 2000 anos isso está acontecendo, né, ao redor do mundo. Então a gente precisa entender que é uma realidade que pode ser que nos acometa ainda na nossa geração e no nosso contexto brasileiro, mas isso não deve ser para nós uma surpresa, porque o Pedro já nos alertou aqui, né? Mesmo porque ele já experimentou isso também na sua vida, tá? Eu queria colocar uma observação nesse capítulo 12 aqui, né? Esta é a última vez que a gente vai ouvir falar de Pedro, tá? Então, capítulo 12 aqui é a última vez que a gente ouve falar de Pedro, tá? A história da igreja diz que Pedro, ele ministrou principalmente aos cristãos judeus em todo o Império Romano. Olha que coisa interessante. Aqui já é a história paralela, né, que nos conta isso, tá? Ele foi crucificado em Roma, tá? Durante o governo do imperador Nero,
lá no ano mais ou menos 66 depois de Cristo, 65, ano 66, 1 ou 2 anos antes da morte do apóstolo Paulo, né? Então, essa é a história de Pedro e ela acaba aqui, eu estou me referindo a Atos dos Apóstolos, tá? Então, capítulo 12 aqui a gente vai ouvir falar de Pedro pela última vez, mas a sua vida prossegue e o texto de Atos, né, ou Lucas, ele não registra tudo isso, a gente tem isso a partir de registros históricos, tá bom? Então, registros históricos vão falar sobre a vida de Pedro. E um fato muito curioso, né, vou contar uma curiosidade para vocês aqui, isso também está nos livros de história a respeito de Pedro, que o Nero, né, esse Nero foi um louco, né, um louco de pedra mesmo, e um megalomaníaco, né, imperador de Roma. Ele queria construir uma Roma muito maior. E o que ele fez? Ele ateou fogo. Se não me falha a memória, Roma tinha em torno de 14 bairros, tá? A cidade de Roma. E ele ateou fogo em 12 bairros. Enquanto esses bairros de Roma estavam pegando fogo, ele do alto da sua colina lá, né? Ele tocava a lira dele e aquilo sendo incendiado. Pelo menos a história nos relata isso. E aí, as pessoas fugindo, lógico, os bairros em chamas, e conta-se a história então que as pessoas fugindo de Roma, ele colocou a culpa nos cristãos, né? Então ele aproveitou essa situação e colocou a culpa nos cristãos, os cristãos já não eram bem vistos na época, e Pedro, ele saiu aí fugido de Roma, saindo da cidade de Roma, bem assim no limite mesmo, as pessoas correndo e Pedro... Diz aí esses relatos históricos que Pedro teve uma visão e viu o próprio Cristo, né? E Cristo encontra então nessa saída de Roma e diz: Pedro, onde vai? Vai me negar de novo? E aí Pedro olha para Jesus, Jesus dá as costas para ele e entra em Roma em chamas. E Pedro diz: não, Senhor, de novo não. Aí Pedro volta também com Jesus e entra na cidade de Roma e aí o pegam e o crucificam. E quando vão crucificar Pedro, ele diz o seguinte: não me crucifiquem como meu Senhor, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E aí sim, se cumpre aquela profecia de Jesus, lá em João capítulo de número 20, 21, né? É o último capítulo lá, que diz assim, Jesus a respeito de Pedro: Pedro, quando fores velho, vão te levar para o lugar para onde tu não quererá ir. E falava isso a respeito da morte que havia de morrer. O texto está escrito isso, né? E se cumpre então nesse ano aí 66 depois de Cristo. E ele lembra também de tudo isso e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim crucificam Pedro. E essa é a história do apóstolo Pedro. Tá certo, amados? Vou até tomar um golinho d'água. Vamos lá. Então, vamos prosseguir agora do capítulo 13 até o capítulo 20. Né? Claro que eu acho que eu não vou conseguir estar nessa aula falando de todo esse trecho aqui, esses 7 capítulos, mas vamos nessa proposta de estar lendo então esse bloco, estar estudando um pouco esse bloco do capítulo 13 ao 20. Tá? Aqui já muda a configuração, como eu falei, Pedro ele sai de cena e agora quem entra no cenário até o final da Bíblia, até o final de Atos, é o apóstolo Paulo. Né? Então estamos aqui no capítulo 13, versículo 1 em diante. A estratégia missionária de Paulo vai começar aqui nesse capítulo de número 13, né? Onde ele está em Jerusalém, aqui, na igreja, capítulo 13, verso 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Verso 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então começa aqui a estratégia missionária do apóstolo Paulo sendo enviado pela igreja. Olha que coisa interessante, né? Missionário Paulo aqui sendo enviado pela igreja para os gentios. Então, ao entrar em uma cidade, Paulo, ele ia primeiro, a estratégia dele é bem interessante, ia primeiro em uma sinagoga judaica, né? Para ensinar sobre Jesus. O que era uma sinagoga judaica? Depois do cativeiro babilônico, amados, né? A gente está falando do ano
586 antes de Cristo, melhor dizendo, né? Lá quando os judeus foram levados para a Babilônia, o templo destruído, então eles ficaram lá 70 anos, né? Na verdade foram 3 levas que houveram, né? No ano 605, 597 e o ano 586 foi a terceira leva, onde o templo foi destruído em Jerusalém, e aí começa a contagem de Jeremias de 70 anos, tá? Então do ano 586 até o ano 516, onde os judeus começam a voltar e reconstruir Jerusalém, com Neemias, Esdras, aquele pessoal todo lá. E o que acontece? Então, eles ficaram sem templo, né? Uma terra estrangeira, a Jerusalém destruída, o templo destruído. Eles começaram a construir pequenos espaços na Babilônia, chamados de sinagoga. Eram espaços pequenininhos mesmo, onde eles se reuniam todos os sábados. Embora eles eram cativos na Babilônia, mas eles tinham essa liberdade, né, de fazer o seu culto ali e tal. Aí eles começaram a fazer isso lá em Babilônia, essas sinagogas. Eles se reuniam aos sábados para ler as escrituras e para fazer suas orações a Deus. Não ofereciam sacrifício, porque isso era só mesmo no templo de Jerusalém. E quando eles voltam, então, do cativeiro de Babilônia, muitos voltam, a maioria volta para Jerusalém para reconstruir, só que muitos outros judeus se espalham pelo mundo. E nesse espalhar pelo mundo, eles vão fazendo isso que começaram lá, né? Ou seja, essas sinagogas. Possivelmente dizem que foi Esdras mesmo, e Neemias, que começou a construir essas sinagogas, né? Essa prática de construir esses pequenos espaços. Só que os judeus levaram isso para onde eles iam. Então, onde eles iam, as cidades que eles chegavam, eles construíam a sinagoga, que era um espaçozinho lá, onde eles tinham para se reunir e adorarem a Deus dessa forma mais simplificada, né, como era na lei. Porque na lei você tinha o sacerdote, você tinha os sacerdotes levíticos, né? Você tinha os sacrifícios dos animais, a liturgia toda ali, enfim, você tinha toda aquela liturgia, toda aquela cerimônia. Mas a gente está falando de um contexto fora de Jerusalém, onde eles não tinham mais todas essas estruturas. Então se reuniam basicamente para ler as escrituras, para louvarem a Deus e para estarem fazendo orações. Então essa prática se estendeu por todo o mundo. Quando Paulo, então a gente está falando de 500 anos atrás, né? Então isso se espalhou pelo mundo. Quando Paulo ele vai então para os gentios, ele se depara nas cidades que ele chega com esses espaços. É o primeiro lugar onde ele vai, porque é a partir dessas sinagogas que ele vai alcançando a cidade. Ele é um judeu, né? Então há uma abertura para Paulo nas sinagogas. Ele começa a falar a respeito do Cristo. Alguns aceitam, outros não, né? Alguns responsáveis até pela sinagoga aceitam, né? E aí deixa ele pregar mais um pouco, mais uns dias, mais uns meses. Outros não, expulsam e espancam e ele tem que correr para outra cidade. Então essa foi a vida de Paulo. Foram uns 30 anos mais ou menos que Paulo, aproximadamente aí 30 anos que Paulo viveu dessa forma, tá? Então essa era uma prática comum de Paulo, onde chegava na cidade procurar uma sinagoga, tá? Então muitos que temiam a Deus, eles respondiam ao evangelho, né? E com os judeus convertidos formavam o núcleo das igrejas cristãs. Então as igrejas elas começaram a surgir a partir dessas ações missionárias de Paulo, dessa forma, chegando numa cidade, procurando uma sinagoga, falando de Cristo, e a partir dali algumas pessoas elas de alguma maneira se interessavam, aceitavam a mensagem de Paulo e aí começavam as igrejas. Essas igrejas elas eram iniciadas na casa de alguém, né? Então isso foram aí por 300 anos, amados. 300 anos a igreja ela viveu nessa dinâmica, né, de igrejas sendo formadas em casa. Quando a gente fala hoje de igreja, dificilmente a gente vai pensar nesses moldes. A gente sempre pensa num templo, né? A gente sempre pensa numa denominação, a gente sempre pensa numa localidade mais estruturada nesse sentido, um ponto comercial, né? Ou mesmo uma construção de formato de igreja. Mas dificilmente nós imaginamos hoje igreja sendo em uma residência de um dos irmãos, né? Hoje ainda as pessoas fazem o chamado célula, né? Célula, pequeno grupo, polo, enfim, dão um monte de nome aí, mas que necessariamente não é uma igreja,
né? É apenas uma extensão, um pequeno grupo de uma igreja, que é diferente do que foi por 300 anos iniciais da igreja cristã. Era a igreja de fato, a igreja ela se dava ali. E aí a gente vê isso tanto nas páginas do Atos dos Apóstolos, quanto nas cartas de Paulo também, né? A igreja que está lá em tal lugar, a igreja que está em tua casa, a igreja que está não sei aonde, né? Então ele sempre referia à igreja endereçada na casa de alguém, de Lídia, por exemplo, né? Em Atos, fala aí dessa mulher também, a gente vai chegar lá daqui um pouquinho. E então a gente percebe que aqui nasce a igreja com essa dinâmica entre os gentios, né? As igrejas nascem como fruto de obra missionária. Outro ponto importante também para a gente comparar com hoje. Hoje nós temos muitas igrejas que nascem não como fruto de uma plantação de igrejas, né? Como fruto de uma ação missionária. Muitas vezes hoje as igrejas elas têm surgido a partir de desavenças, discordâncias, brigas e outros interesses que necessariamente não são fruto da ação do Espírito Santo no coração de alguém que foi lá e plantou uma igreja, né? As pessoas usam até um termo bem equivocado, né? Vou abrir uma igreja ali. Igreja não se abre, igreja nasce. A igreja é plantada. A igreja deve ser fruto de um desejo intenso no coração de alguém plantado pelo Espírito Santo de estar anunciando o Evangelho e cuidando de um pequeno povo ali onde foi enviado o cidadão ou a cidadã do céu. Então, só para a gente ter essa dinâmica aí, amados, tá bom? Então, ó, eu anotei aqui algumas cidades que Paulo ele foi, né? A equipe dele, porque assim, não era sozinho não, também a gente não pode pensar Paulo como um solitário no mundo, pelo contrário, Paulo ele teve muitos cooperadores, né? Ele chama dos seus cooperadores, mas assim, inúmeras pessoas, dezenas, centenas de pessoas que caminharam com Paulo. Paulo não era um lobo solitário, né? Era ovelha primeiro, e ele sempre reconhecia, sempre dava graças a Deus, sempre se importava com essas pessoas, conhecia as pessoas. Paulo era um obreiro relacional, amados. É interessantíssimo quando a gente lê, por exemplo, a carta aos Romanos, a carta mais teológica, a carta mais doutrinária, a carta mais profunda de todo o Novo Testamento, é a carta aos Romanos. O teólogo Paulo escrevendo essa carta é uma coisa impressionante. Só que lá no finalzinho, no capítulo 16, esse teólogo, né, esse teórico, esse apóstolo poderoso, ele começa a listar nome por nome. Fulano, Cicrano, Beltrano. Olha que coisa interessante. Paulo também tem um coração pastoral. Ele se envolve com as pessoas, ele conhece as pessoas por nome. A história, muitas dessas pessoas, inclusive, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria foi fruto, inclusive, da pregação de Paulo, amados. Eles aceitaram a Cristo através de Paulo, grande parte dessas pessoas, outros não, outros foram por outras maneiras, mas enfim, Paulo conhecia, se envolvia, se relacionava, né? Então esse teólogo também, ele tem um coração pastoral e ele conhecia vida por vida, se importava, sabia como estava o estado. Nossa, deixei fulano doente em tal lugar, né? O outro lá caminhou comigo e tal, e, enfim, ele era relacional também. Acho interessante a gente destacar isso, tá? Então, a equipe de Paulo visitou, primeiro lugar, capítulo 13, verso 13 ao 52, Antioquia da Pisídia, tá? Pisídia, né? Não tem P mudo, né? Pisídia, Antioquia da Pisídia, capítulo 13, versículos 13 ao 52. Capítulo 14, verso 1 ao 60, segunda cidade, chamada de Icônio. Capítulo 14, verso 8 ao 20, aparece duas cidades aqui, Listra e Derbe. Olha que coisa interessante. Capítulo 17, verso 1 ao 9, a famosa cidade de Tessalônica, né? Aí depois ele escreve lá os Tessalonicenses e tal, primeira e segunda carta. Então, cidade de Tessalônica. Ainda também no capítulo 17, verso 10 ao 18, uma cidade chamada de Bereia, muito famosa também, vocês sabem por quê, né? Porque enquanto Paulo estava falando lá a respeito de Jesus, usando as escrituras sagradas,
esses irmãos foram lá conferir se o que Paulo estava pregando tinha coerência com o que as escrituras sagradas do Antigo Testamento falava. Então, chamados crentes bereanos, né? Foram mais nobres do que os irmãos lá de Tessalônica. O texto do verso 10 diz isso. Então, Bereia. E outra cidade aqui, que é o capítulo 18, verso 1 ao 28, a cidade de Corinto, também é uma cidade muito famosa porque ele escreve as duas cartas que nós temos, primeira e segunda aos Coríntios, né? Igreja bem problemática, numa cultura muito diversa, muito perversa, muito promíscua, muita idolatria. Então essas cidades aqui onde Paulo passa são cidades muito difíceis, são cidades de um paganismo absurdo, né? Paulo teve uma oposição assim muito grande em cada cidade que ele entrou. Não teve vida fácil para Paulo aqui não, ou era espancado, ou era preso, ou era expulso, tinha que sair correndo. Então a gente pensa aqui que o negócio é tranquilo, tem tranquilidade não, para Paulo não, nunca teve, né? Tanto é que em 2 aos Coríntios capítulo 11, se vocês querem saber assim, o currículo vitae do apóstolo Paulo, né? A sua carreira ministerial e cristã, é só ler 2 aos Coríntios capítulo 11, tá? Lê lá, 2 aos Coríntios capítulo 11, ele vai relatar lá toda a sua vida de ministério, coisa assim. Só de ler ali você já fica cansado, né? Só ali você já sofre demais. Então ele relata a vida do apóstolo, né? Que não é igual a esses apóstolos de hoje não, bem diferente. Queridos, vocês querem pontuar alguma coisa? Vocês querem perguntar? Querem comentar? Fique à vontade aí. Não? Tudo certo? Todo mundo aí bem concentrado, né? Fazendo as anotações. Eita! Paulo ali dando risada, não sei se é a risada de nervoso, né, Paulo? Falando do seu xará, né, meu irmão? Nervoso, né? Não, né? Então vamos lá. Se vocês não quiserem pontuar nem perguntar nada do que eu estou falando até aqui, a gente segue mais um pouquinho. E vamos ver onde a gente para também, né? Mas vamos lá. O capítulo 15, amados, tá? A gente falou aí até o capítulo 13 e 14. O capítulo 15, né? O êxito de Paulo na inauguração das igrejas, essas igrejas todas, levou a uma discussão teológica. Olha que coisa interessante, porque a gente precisa lembrar, a igreja de Jerusalém lá continuava sendo a igreja, entre aspas, a igreja mãe, no sentido que lá estavam, né, os demais apóstolos estavam lá, e Paulo que era o missionário enviado pela igreja e tal. E agora, os gentios, eles deveriam guardar a lei de Moisés ou não? Esse foi o ponto que foi discutido naquilo que a gente chama de primeiro concílio da igreja, né? O que é um concílio? É onde se reúne os principais líderes na ocasião para estar discutindo uma questão doutrinária. Olha como isso foi fundamental e continua sendo fundamental até hoje, né? Me assusta muito igrejas que não têm um conjunto de pessoas, tá? Um grupo de pessoas para estar discutindo questões doutrinárias. É muito complicado quando você tem uma igreja onde você não tem lá alguns irmãos, né, capacitados para estar discutindo questões doutrinárias, para resolver questões doutrinárias. Porque assim, amados, sempre houve, sempre haverá bombardeios doutrinários contra a igreja, tá? Então, assim, isso é interno, né? Isso acontece no nosso meio. As distorções, as opiniões, né? Algumas questões elas não fazem tanta diferença, mas tem coisas que, se a gente não tomar cuidado, vira-se uma heresia, divide a igreja, né? Corrompe de fato o ensino bíblico. Então nós temos que ter uma vigilância constante, tá? Se pastores não tiverem essa percepção, eles mais cedo ou mais tarde vão deixar que a igreja que eles pastoreiam se torne de fato um lugar onde a verdade de Deus pode ser distorcida. E isso é de uma forma muito sorrateira, né? Como nós somos esses modistas, como nós muitas vezes
gostamos de coisas novas, então a gente vai abraçando, né, uma série de coisas que vão surgindo. Por exemplo, de 20 anos para cá, aproximadamente, a igreja brasileira, 25 anos para cá, né, aproximadamente, a igreja brasileira, ela vem sofrendo ataques doutrinários, tá, pelo movimento de batalha espiritual muito grande, né? Igrejas que adotaram aí muitas vezes as questões da cobertura espiritual, paternidade espiritual, né? Esse movimento celular que veio também, tá? MDA, M12, G12, né? E trouxe no bojo de tudo isso muita distorção doutrinária na igreja. E isso entrou com força em muitas denominações, tá? Muitas denominações e algumas históricas, como, por exemplo, até mesmo batistas e metodistas, né? Presbiteriana um pouco mais difícil, porque a presbiteriana, nesse sentido, ela é mais prudente, ela é mais rígida, né? Então, assim, pouquíssimas presbiterianas que sofreram essa questão, tá? Mas essas outras denominações, por serem até mais autônomas, né, nas suas administrações, elas acabaram, então, absorvendo aí uma série de distorções, e isso trouxe um prejuízo absurdo para a obra missionária, isso trouxe um prejuízo absurdo para a saúde doutrinária de muitas denominações, amados, tá? E a grande maioria das pessoas não faz nem ideia do que eu estou falando. A grande maioria não faz nem ideia. E muitos líderes, eles também não tiveram o discernimento necessário na época, não tiveram essa proteção, né, como Atos capítulo 15 nos mostra que deveríamos ter, ou seja, um conjunto de pastores, um conjunto de irmãos que tem o mesmo peso na sua palavra, para que esteja combatendo quando virem, né, essas questões, tá? Então Paulo aqui, ele veio trazer um relato do seu trabalho missionário, e ele falando então que os gentios aceitaram Cristo e tudo mais, aceitaram o Evangelho, só que a igreja de Jerusalém disse, tá, mas e aí? Esses gentios, eles vão ter que guardar a lei de Moisés, então vão ter que se circuncidar, guardar o sábado. Aí então houve a discussão. Falei, não precisa. Aí chegaram num consenso lá e disseram, não precisa, porque o Evangelho, ele não exige, né, mais esses rituais, essas questões todas. Então aí Tiago, na ocasião, é quem traz essa palavra de sabedoria e diz, olha, o que é preciso fazer, os gentios precisam fazer é o seguinte, guardar do sufocado do sangue, dos ídolos, e toca o barco, vamos embora. E aí os gentios também foram aceitos na igreja da mesma forma que os judeus tinham sido salvos, ou seja, pela pura graça de Deus e pela mensagem do Evangelho, tá? Então, é isso que acontece aqui nesse momento, né? Então, embora foi concluído que não era necessário observar a lei de Moisés para ser salvo, a igreja primitiva ainda se incomodava com os cristãos judeus que frequentavam as igrejas gentílicas, né? E ensinavam a salvação pela fé. Então, olha só, a questão a salvação era pregado, aliás, a salvação ela era anunciada que judeus ou gentios eram salvos pela graça de Deus, exigindo apenas a fé, né, nessa mensagem. Mesmo assim, alguns judeus ainda eles não ficaram muito contentes, não. Tanto é que depois, lá na frente, Paulo escreveu a carta lá aos irmãos da Galácia para combater ainda esses irmãos que, né, desse tempo aqui foram eternamente inconformados. E aí saíram depois aí pelo mundo também, criando aí essas heresias do judaísmo, né? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus